Olá de novo, pequenos gigantes trabalhadores. Vamos continuar a saga das funções sintáticas? Claro! Falta-nos abordar algumas das funções internas ao grupo verbal, as internas ao grupo nomeal e ainda ao grupo adjetival. Para concluir as funções sintáticas internas ao grupo verbal, começamos pelo predicativo do sujeito. A função sintática de predicativo do sujeito é desempenhada pelo constituinte que surge nas frases com verbos copulativos. E são estes verbos ser, estar, ficar, permanecer ou continuar. E que predica algo sobre o sujeito. Pode então ser um grupo nomeal, um grupo adjetival, preposicional ou ainda adverbial. Alguns exemplos são: eles são cientistas ou a Maria ficou na escola. Nestas duas frases, cientistas e na escola correspondem ao predicativo do sujeito. Outra função sintática é o predicativo do complemento direto e é desempenhada por um constituinte selecionado por um verbo transitivo predicativo. Exemplos deste tipo de verbos são o verbo achar, chamar, considerar, julgar, tratar, eleger ou nomear. Este constituinte predica algo sobre o complemento direto e não sobre o sujeito, como vimos anteriormente, e pode ser um grupo nominal, adjetival ou ainda preposicional. Um exemplo é a frase "Ela considera a Maria uma amiga fantástica", onde amiga fantástica é o predicativo do complemento direto. Por último, nesta categoria, temos o modificador do grupo verbal. Tal como o complemento oblíquo, o modificador do grupo verbal pode também ser um grupo preposicional ou adverbial. No entanto, distingue-se do modificador e do complemento oblíquo por não ser selecionado pelo verbo. Na frase "Ela entrou em casa silenciosamente", silenciosamente é um modificador do grupo verbal. Quanto às funções sintéticas internas ao grupo nomeal, ou seja, fechando as do grupo verbal e começando as do grupo nomeal, temos o complemento do nome e o modificador restritivo ou apositivo do nome. A função sintática de complemento do nome é desempenhada por um constituinte selecionado pelo nome e pode ser um grupo preposicional, como por exemplo na frase "O acesso à educação é um direito fundamental do homem", onde a educação desempenha a função de complemento do nome, ou, embora com menos frequência, também pode ser desempenhado por um grupo adjetival, como na frase "Registou-se um considerável avanço tecnológico", em que tecnológico desempenha a função de complemento do nome. Existem certos tipos de nomes que pedem complemento, como os nomes epistémicos, que são nomes do campo do conhecimento, como uma palavra ideia ou hipótese, os nomes icónicos, que são referentes a imagens, por exemplo, fotografia, gravura, os nomes de parentesco, como pai, tio, primo, ou ainda os nomes deverbiais, que são os nomes que têm origem em verbos, como regresso ou adoção. Neste tipo de nomes, temos sempre associado um complemento do nome, porque são verbos que pedem o complemento. A função sintática de modificador restritivo, por sua vez, é desempenhada por um constituinte que não é selecionado pelo nome. Pode ser um grupo adjetival, como por exemplo na frase "comprei um casaco azul", em que azul é o adjetivo que desempenha a função de modificador restritivo, por um grupo preposicional, como na frase "a menina de tranças é a minha filha", em que de tranças é um modificador restritivo, ou ainda numa oração subordinada relativa restritiva, como no exemplo "os alunos que participaram na viagem divertiram-se muito", em que participaram na viagem tem então a função de um modificador restritivo, porque do conjunto de todos os alunos está a restringir aqueles que se divertiram aos que participaram na viagem. Como o seu nome indica, este modificador restringe a referência do nome e não pode ser separado do nome por uma vírgula. Tal como o modificador restritivo, existe também o modificador apositivo, que não é selecionado pelo nome. No entanto, ao contrário do restritivo, o apositivo não restringe a referência do nome, sendo até possível separá-lo do nome por uma vírgula. Em geral, é um grupo nominal ou uma oração subordinada adjetiva, relativa, explicativa. Na frase "Dom Sebastião, o desejado, sonhava regressar à Guerra Cruzada", o desejado é um modificador apositivo do nome. Porquê? Porque é um componente que modifica o nome e que pode ser omitido da frase, porque se a frase fosse apenas "Dom Sebastião sonhava regressar à Guerra de Cruzada", faria sentido na mesma, e daí a diferença entre apositivo e restritivo. O último pode ser omitido e o primeiro não. Terminamos a classificação sintática com a função interna ao grupo adjetival.
que se chama o complemento adjetivo. A função sintática de complemento adjetivo é desempenhada por um constituinte selecionado pelo adjetivo e normalmente ocorre na forma de um grupo preposicional. Por exemplo, na frase ele está convicto da inocência do seu cliente, representa então este complemento adjetivo, uma vez que está a modificar e explicar a convicção dele. Com esta explicação, espero que tenhas ficado a conhecer melhor as diferentes funções sintáticas que podemos ter numa frase e de que forma modificam os verbos, nomes e adjetivos presentes.